Oi, hoje eu vou mostrar para vocês como eu pinto as minhas aquarelas no Procreate. E aí eu vou começar introduzindo, dizendo para vocês que eu utilizo um kit de pincéis que é vendido por uma artista chamada Julia Dreams, e é um kit de pincéis básico se você quer se encontrar na aquarela digital. É um kit que eu recomendo e que vale muito o investimento. Além de vir com os pincéis, ele vem com um kit de papéis que vale também toda essa experiência da aquarela digital. Mais pra frente eu vou detalhar para vocês como que funciona todo esse processo. Aqui eu tô dando uma amostra de como você consegue construir camada e dar um detalhamento melhor e mostrando os papéis que vêm nesse kit. Bom, aqui eu tô mostrando para vocês aonde eu vou deixar a profundidade e aonde eu vou deixar mais iluminado. E eu vou utilizar na aquarela tradicional, na aquarela digital, desculpa, o que eu já uso na aquarela tradicional, que é onde eu quero deixar mais iluminado, eu vou deixar ou mais aguado, no caso da tradicional, ou numa tonalidade mais clara, como na digital, e aonde eu quero dar o efeito de profundidade, eu concentro mais tinta, eu deixo menos aguado, e aqui eu não preciso construir camadas, mas na aquarela tradicional eu construiria camadas para fazer esse efeito de profundidade. Mas a ideia é a mesma. Mais aguado, diluído, claro, aonde eu quero iluminar, mais escuro, concentrado, menos diluído, aonde eu quero dar um efeito maior de profundidade. Bom, a partir daqui eu já começo a utilizar tonalidades de rosa mais claro para poder ir fazendo essa transição entre um local mais profundo e um local menos profundo, para dar esse efeito que eu gosto. E assim, sobre esse kit de pincéis, percebam que conforme eu vou construindo camada, vai deixando esse efeito mesmo de aquarela, essa coisa mais manchada, mas a mágica toda dele acontece quando eu utilizo outro pincel que vem nesse kit. Esse foi um pincel que eu me senti muito satisfeita nas minhas pinturas, nas minhas ilustrações, porque ele consegue dar exatamente o efeito que eu quero, especialmente se você usa o kit de papéis que vem com ele, que é como se tudo se encaixasse muito bem. Foi um investimento que eu senti que melhorou muito as minhas pinturas e eu finalmente consegui chegar onde eu queria fazendo a aquarela digital. E como eu havia falado anteriormente para vocês, aqui vocês conseguem ver que eu estou utilizando um rosa bem clarinho, aonde eu quero deixar a parte mais iluminada. E aí eu faria a mesma coisa na aquarela tradicional, só que obviamente utilizando mais água para deixar essa pintura mais diluída. Partindo para a casquinha. Ah, outra coisa que eu não comentei é que junto com esse kit de pincéis, esse kit de papéis, vem muitas paletas de cores, o que te economiza um tempo na hora de ficar procurando cores. Inclusive aqui eu utilizei todas as cores que eu utilizei nessa pintura, elas vieram nesse kit. E para a casquinha, como eu estava dizendo, eu vou utilizar a mesma ideia. Aonde eu quero dar um efeito de profundidade ou um efeito diferente, eu vou utilizar tons mais escuros. E aonde eu quero dar a luminosidade maior, né, eu vou utilizar tons mais claros, porque isso vai me permitir fazer uma pintura, um efeito aquarelado mais bonito e marcando bem essa transição de cores. Então, por toda a casquinha, aonde eu quero deixar como se fosse um relevo da casquinha, eu vou utilizar o tom mais claro que eu tenho dentro de uma paleta de cores que eu escolher. E aonde eu quero dar profundidade, eu vou utilizar o tom mais escuro, a tonalidade mais escura, né, a cor mais escurecida. E isso vale para todo tipo de desenho, desde aquarela ou, enfim, o estilo de desenho que você preferir. Quando você quer dar uma profundidade, você escurece para que você consiga chegar nesse efeito.
E aqui eu vou aproveitar esse espaço para trocar uma ideia com vocês e dizer por que eu decidi trazer, mesmo que seja um pincel pago. Eu vivia procurando pincéis de aquarela que me deixassem extremamente satisfeita, até que por uma recomendação do Instagram, eu recebi o perfil dessa artista, que eu vou deixar na descrição o Instagram dela. E quando eu encontrei esse kit de pincéis, parece que eu encontrei um baú de tesouro, porque era exatamente o efeito que eu procurava todo esse tempo para fazer as minhas pinturas em aquarela digital. Eu tinha testado uns tutoriais, eu tinha testado umas ideias, eu tinha testado como fazer meu próprio pincel, eu criei textura, eu criei várias coisas, mas nada nunca tinha chegado ao nível de satisfação que eu cheguei quando eu comprei esse kit de pincéis. Eu acho que o diferencial dele é como ele vem completo. Ele vem com paleta de cores, ele vem com tutorial, ele vem com guia de utilização, ele vem com vários pincéis diferentes, tem efeito de sal, tem fundo, tem line art, tem outros efeitos que ela disponibiliza nesse kit de pincéis. Mas além disso, vem com um kit de papéis muito bom, que são o que melhoram com certeza absoluta a qualidade e o efeito aquarelado nas pinturas. Então, depois que eu comprei ele, eu comecei a entender melhor o que eu queria, como eu ia utilizar. Eu confesso que eu demorei uns 3, 4 meses para pegar o jeito mesmo, especialmente porque eu desenhava em cima da camada do pincel. E o que ela recomenda e que eu não tinha me ligado é que o desenho ele deve ser feito por baixo da camada do papel. Agora eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente o efeito de profundidade que eu tanto falo, que aqui, depois de ter demarcado as partes claras, eu venho com esse tom de marronzinho mais escuro, justamente para aprofundar aonde eu quero. Que quando a gente olha a casquinha, a gente sabe que tem uma parte que é um relevo e uma parte que é mais fundinha. E aí, fazendo essa demarcação de parte escura e parte clara, eu consigo trazer esse efeito na minha pintura, o que eu acho que complementa 100% o efeito visual que eu quero trazer com uma ilustração. Depois de ter demarcado todas as partes de profundidade, tudo na mesma camada. Essa primeira pintura eu faço exatamente inteira na mesma camada. Depois de ter feito tudo isso, eu vou utilizar um segundo pincel, que ele é utilizado como pincel mesmo e não como aquela ferramenta de mistura. Então, selecionando esse pincel de mistura que eu estou mostrando para vocês, eu vou começar a aquarelar e tirar essa marcação bizarra que fica no primeiro momento. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como essa mistura funciona. É uma mistura muito bacana de se ver, então eu tô fazendo uma cor mais escura. Vou fazer um degradê aí para dar esse efeito de mancha. E aí, depois de ter feito essa transição de cores, eu vou vir com o pincel de mistura, como vocês vão ver aqui, e é ele que dá toda a mágica para esse efeito aquarelado, dá um efeito muito bonito. Então, utilizando ele, eu vou fazer por toda a minha ilustração agora, começando pelo sorvete, né? E aí eu vou só seguindo o fluxo da pintura, vou puxando a parte mais clara, vou desfazendo essas marcações, porque o primeiro pincel, ele deixa muito marcado. E é uma marcação proposital, eu acho.
Óbvio que é do efeito, mas é uma marcação que faz sentido acontecer para que você consiga estruturar a sua ilustração e na hora de fazer a mistura você consiga dar esse efeito. Então, o bom desse pincel de mistura é que se eu ver que a parte clara ela tá menor, aonde ela deveria estar maior, eu consigo espalhar a tinta e dar esse efeito aguado. Então, quando eu digo que é um kit de pincéis extremamente completo, eu não estou exagerando. Ele traz um efeito, ele permite que você construa camadas, ele faz com que você consiga alcançar o efeito aquarelado no Procreate de uma forma muito simplificada. Acho que esse desenho eu levei menos de 1 hora, devo ter levado no máximo meia hora para finalizar ele. Então, além, é claro, do rascunho já tá pronto quando eu comecei a pintar, ele te permite, o kit de pincéis, ele te permite chegar no efeito aquarelado de uma forma muito satisfatória e fiel ao que você procura, porque a aquarela é sobre mancha, é sobre textura, é sobre você construir camadas e deixar um efeito mais aguado e criar esse realismo através, né, da pintura. Então, aqui eu estou utilizando essa mistura, que vocês conseguem ver bem de pertinho a mistura que eu estou fazendo, e começa já a surgir o sorvete, a profundidade, os efeitos, e como eu falei, aonde eu quero que fique mais claro, eu vou deixando mais claro, aonde eu quero que tenha uma mistura maior, eu utilizo esse pincel para fazer essa mistura, e tudo isso vai criando a composição do meu sorvete, e aqui a gente já consegue ver que tá de cara nova, que já consegue ser mais parecido que um sorvete, não só pela estrutura, mas também pela pintura. E a mesma ideia se aplica para a casquinha do sorvete. Aonde eu vejo que está mais iluminado, eu passo para deixar a mancha, para dar o efeito, e eu vou desfazendo essas marcações, esses pedaços mais marcados, utilizando o mesmo pincel de mistura, e essa ilustração foi toda feita em apenas uma camada. Esses arquivos de papel que ela manda são arquivos muito grandes, e o meu iPad é um iPad de 9ª geração com 64 GB de memória. Então, o Procreate, para quem está assistindo e não mexe com o Procreate, ele permite que você crie camadas de acordo com a memória do seu dispositivo. Então, o meu dispositivo é um iPad que não te permite criar tantas camadas assim, e com a facilidade de poder desenhar tudo em uma camada só, eu consigo deixar as outras camadas disponíveis só para detalhe e para complementação se eu achar necessário. Então, mesmo que o arquivo do papel que ela manda seja muito grande, eu ainda não vejo isso como um problema na hora de pintar, porque o meu dispositivo, mesmo não suportando tanta criação de camadas assim, ele permite com que eu utilize essa pintura igualmente, sabe? Eu não tenho problema de funcionamento, eu não tenho problema de desenvolvimento do dispositivo ou da ilustração, então não vejo isso nem como um contra, já que você consegue fazer tudo em uma camada só, e o ideal, né, utilizando esse pincel, é que você faça tudo numa camada só, porque você precisa fazer essa mistura, você precisa dar esse efeito, e é como se fosse uma aquarela tradicional mesmo. Óbvio, não tão parecida, mas a ideia é que você consiga ir construindo essa coloração e fazendo as manchas e fazendo todo o efeito aquarelado sem precisar de 69.000 camadas para construir esse efeito. Porque a aquarela é mais simplificada, sabe? É para você brincar com a mancha, é para você aprender a lidar com as manchas, e esse kit de pincéis é muito completo. Eu sei que parece que estou fazendo uma propaganda enorme, mas é porque foi meio que uma realização depois que eu comecei a utilizar esse pincel, sabe? Esse kit de pincel. Ele permite que você tenha bons resultados. Óbvio que você precisa saber o básico de profundidade, de iluminação, de ilustração, mas ele ainda vai te complementar, ele vai
permitir que você compreenda isso de uma forma menos complicada. E aqui sigo fazendo o que eu já havia comentado, que é onde está escuro eu vou diluindo essa mancha, eu vou dissolvendo essa mancha, e onde está claro eu vou dando um destaque maior para que eu consiga chegar nesse efeito de casquinha. Mais para frente eu coloco a ilustração aqui completinha para vocês darem uma olhada em como ficou e como que esse efeito aquarelado ele deixa a ilustração realmente muito bacana e com essa textura muito natural de aquarela. Agora finalizando a ilustração, só dando os últimos ajustes, mesclando aonde eu acho que é necessário. O meu sorvete praticamente pronto, eu pego o pincel de fundo e escolho uma cor dentro das 69.000 paletas de cores que essa artista disponibiliza e vou começar a construir o fundo para vocês verem. E agora, partindo para a finalização do desenho, eu estou dando esse efeito aquarelado no fundo, que também ele é feito de uma forma bem livre. E eu termino aqui a minha ilustração, agradecendo você que viu até aqui. Também gostaria de pedir para você compartilhar com um amigo, se inscrever no meu canal e deixar uma curtida, um comentário para me dizer o que você achou. Obrigada e até uma próxima vez. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!